Não, eu acho o seguinte, ainda tem salvação do Cristo. Se liga na questão do eu estando aqui, se alguém precisa de ajuda, eu ajudo, mas boa noite, irmãos. boa noite. Sejam bem-vindos. Então vamos iniciar o culto com uma oração e pedir a Ele que Ele nos abençoe mais uma vez esse culto, que Ele receba este culto. Nós vamos apresentar aqui, vamos participar com essa união entre os irmãos, nós aqui no corpo de Cristo, que possamos louvá-lo, Ele é digno de todo o nosso louvor, e também continuar o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quarta-feira passada, paramos no versículo 21, e vamos continuar no versículo 22, Atos dos Apóstolos. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nos está concedendo, não somente esta, as oportunidades que tem dado para nós nesses dias de vida, também aquele que fez aniversário ontem, o menino, que agradecemos a Ti por isso, agradecemos os demais também, agradecemos pela vida de cada um, que Tu vem nos sustentando com o pão de cada dia. Pedimos aqui que nós possamos ter sabedoria e interesse, com amor de Te louvar, cantar para Ti, para engrandecer o Teu nome, para nós iniciar o nosso culto com os louvores, e depois a mensagem pedindo a Ti também que nos ilumina nossas mentes, inclusive as minhas. E em nome de Jesus que nós pedimos, e em nome dele nós agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, guardar o primeiro hino. Pode ser 485. Pode. 485.
Levíticas. Estou levando direito, né? Eu não me engano, nasce de Jesus. E não vai chegar. Nasce de Jesus. Volta agora. Sem a música, você tem que ler. Quase igual a trilha. Eu não peria que maluco, pessoal. Se eu fazer a partida certinha, eu posso continuar. Já foi sair demais. É fácil e não é também. Porque se for só tocar, é o problema. Quem está junto fica assim, né? Não consegue. Quando eu tenho. Pode ser 96? Se for olhar, o meu é mais difícil de aprender, não está bem treinado, ainda está na cabeça. E mais.
Macedônia 2 daqueles que o serviam. Timóteo e Erasto ficou ele por algum tempo na Ásia. Então aqui no 23 vai falar um motim do Ourives Demétrio. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo Ourives da Prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ponto final. Quer dizer que adoram. Então, irmãos, aqui nós vemos no versículo 22, aqui, e enviando para Macedônia, o Arcoclave, 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto. Ficou ele por algum tempo na Ásia. Então aqui tem que ver com a obra da evangelização, que fala do caminho. Eles estavam pregando, trabalhando sobre o Evangelho, pregando o Evangelho, evangelizando e preparando tudo aquilo daquela cidade. Então, aí, para a vista de Paulo, dentro de pouco tempo, a visita de Paulo era de pouco tempo, naquele lugar lá. Ficou por algum tempo na Ásia, falando do apóstolo Paulo. Ficou em Éfeso um pouco mais de 2 ou 3 meses. E no 23, falei, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Por que houve um pequeno alvoroço? Porque o caminho que falava que era Jesus. Jesus tinha falado que ele era o caminho. Então, todo que seguia a Cristo, então era o nome de caminho, ó, esses do caminho. Hoje falamos os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, né? Então, o caminho que se refere, caracteriza o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Era também o que Paulo perseguia antes. Esse caminho que o apóstolo Paulo estava sendo perseguido, mas antes o apóstolo Paulo perseguia, antes da sua conversão. Lá em Atos, nesse mesmo livro, capítulo 9. Antes da conversão do apóstolo Paulo, ele perseguia. Ele e os
a sua equipe, as suas pessoas, os soldados, os companheiros dele. E agora, apóstolo Paulo, agora ele segue esse caminho. Antes ele era perseguidor, e agora ele passou a ser seguidor. Conversão é assim. Antes você não segue, ou talvez alguém não persegue, mas não aceita, e depois não segue, e quando se converte passa a seguir, ser um seguidor de Cristo. De perseguidor converteu a um seguidor de Cristo. Quantos hoje estão seguindo esse caminho que antes não seguia? Quantos? Muitos, tem muitos. Hoje que estão seguindo um caminho, este caminho, que é Jesus Cristo, e antes não seguiam. Então, quantos? Quando o homem se converte a Cristo, não uma seita, uma religião, e nem a igreja também, quando ele se converte a Cristo, ele vai seguir passos a passos esse caminho. Até quando? Até a morte. Quando a pessoa nasce de novo, ele não desnasce. Então ele vai seguindo esse caminho, Jesus Cristo, até a morte. Estou falando do verdadeiro convertido. Porque um certo Ourives da prata, fala 24, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos que fabricantes. Nicho, os irmãos, nicho é um tipo assim, ele ia fazer uma cavidade na parede, então faz assim, outros faz assim fora, assim, faz um tipo assim, um armarinho bonitinho, assim, bem caprichado, né? Mas no caso aqui é tudo montado, bonito, eu vi na foto, né? Muito bonito. E vai pondo as joias lá, no caso eles punhavam as imagens, qualquer coisa assim que eles colocavam lá dentro. Então muitas casas tem hoje, então chama nicho, não é lixo, é nicho. Então faz. Então que em casa, minha mulher lá no fundo lá, ela falou, quem fizesse uma tábua, assim, né? Peguei uma tábua, lixei bem ela, deixei bem caprichado, punha assim, até enxou de coisa em cima. Eu estudando a mesa, olhava, era um lixo, um nicho, né? Então coloca as coisas lá. Então, Ourives, então, é fabricante ou vendedor de artefatos, de ouro, né? Prata, platina, isso, né? Ourives, que fabrica, né? Nicho, já falei, cavidade em parede, uns faz aquela cavidade, né? Bem fechada, bem moldura, né? E põe aqueles, faz o efeito que puder. E vai pondo as coisas guardando lá. Então, essas cavidades na parede, para a colocação de imagem também, no caso aqui tinha na imagem, vaso ou outros objetos também, né? Então, e era fechada também, a fachada em volta, tudo com decoração, né? Vamos ver assim, tudo aquelas coisas bem bonitas, decorada com arcos e nichos, duche com nicho de arrumação bem arrumada, né? Fazer santuário e imagens, fazia santuário e imagem, né? De prata, da deusa, era importante, não dava muito lucro, muito negócio para ele, né? Então por isso, ele fazia aquela coleção, eles faziam. E o 25 fala, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Então eles falaram assim, mas ficavam observando que aquele ofício que eles tinham de fazer, eles tinham prosperidade, tinha bastante lucro. Então eles estavam percebendo que a pregação do apóstolo Paulo estava contra tudo aquilo, eles iam perdendo o lucro. E o apóstolo Paulo pregando contra. Então aqui esse versículo descreve a reação violenta deles, dos Ourives, de Éfeso, contra Paulo,
e os companheiros de Paulo também. Então, devido que ao impacto que a pregação do apóstolo Paulo fazia no Evangelho, estava tendo, prejudicando o negócio deles. E hoje o cristão também, quando ele prega a verdade, quando ele prega contra a idolatria, o pecado, então ele vai trabalhar muitos negócios de outras pessoas. Ele é chamado, como o profeta Jeremias, era chamado de o desmancha-prazer. Então o cristão também é um desmancha-prazer, porque ele vê uma coisa que não está certo, está errado, ele vai pregar contra aquilo. E nós na igreja pregamos, é isso aí que acontece, é um impacto. Ninguém gosta quando prega contra o pecado. Até os cristãos, às vezes, ficam constrangidos, ficam fedidos, vamos dizer assim, quando você prega contra algo que ele pratica. Então, por isso. Então, os ourives aqui se reuniram e causaram tumulto na cidade, motim, atacando a casa de Gaio e procurando trazer Paulo a seus companheiros para o povo. Então, ele queria trazer, vamos, para ver se impedir o apóstolo Paulo. Estava contra o apóstolo Paulo. Para que o apóstolo Paulo não trabalhava os negócios deles. Né? Então, quem mostra aqui a grande oposição de Paulo, que Paulo enfrentou por parte dos ourives, dos fabricantes de joias, de prata, de ouro, de imagem. Então, e o apóstolo Paulo, pregando contra aquilo, ele encontrou oposição. Ele não bateu Paulo para ele. Ninguém louvou ele. Ele foi muito criticado. E antes ele era contra este caminho. Olha depois quando Paulo converteu, quando que ele bateu, ele foi enfrentar os grandes, os inimigos, que tornaram inimigos dele, sabe? Aqueles que, por quê? Ele começou a trabalhar, mexer nos negócios dos fabricantes de ídolo. Então, por isso, sendo afetado pela pregação, ele estava sendo afetado, os negócios dele e eles, pela pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava que aquilo é pecado, não sabemos. Ele bateu, muito firme. E isso demonstra como a mensagem do Evangelho pode confrontar e desafiar os poderes estabelecidos. Porque tem muito já. Tem muitos poderes estabelecidos em cada um da sua igreja, sua religião. Então, mas e o Evangelho? Agora, o Evangelho, quando ele é pregado, ele vai confrontar contra as pessoas, contra os grandes, contra o pecado. Aquele que fica praticando o pecado, coisa de idolatria. Vai indo, onde vai chegar esse ponto? Faz tanta coisa, se a gente for falar mesmo o português, claro, vai longe, para a gente falar até que ponto eles chegam. Aí no 26, ele fala, e bem vedes e ouvis, eles falaram, vocês estão vendo, e vocês estão ouvindo, que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo, esse camarada, tem convencido. Então a pregação do apóstolo Paulo, ela era tão, ele pregava com tão poder, usado pelo Espírito Santo, que ele convencia. Por que nós estamos aqui? Porque alguém pregou e nos convenceu do erro que nós estávamos. Alguém foi usado pelo Espírito Santo que nos convenceu de sair onde nós estávamos, para poder seguir este caminho, que é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo tinha convencido e afastado uma grande multidão, não era pouca não, dizendo que não são deuses, esses assim não são deuses, os que fazem com mãos humanas. Esses que vocês estão seguindo, estão adorando,
e isso vem arrastando até hoje, isso vai até a vida de Cristo. Vai. Quer dizer, fabricado por mãos humanas. Começamos falando lá em Salmo 115, deixa muito claro que os deuses, quer dizer, Deus tem ouvido, orelha ouvido, mas não ouve, tem mão, tem braço, etc. Então são deuses. Então ele falou, vocês estão vendo e ouvindo, eles falaram. Foi com o povo, né? Estava contra o apóstolo Paulo, né? E a multidão, e o apóstolo Paulo também convenceu também pela pregação. Então, vocês estão ouvindo, estão vendo e estão ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, desviando muita gente do que eles ensinavam, do caminho da crença deles. Então eles estavam perdendo muito prejuízo, porque estava ganhando dinheiro, isso dá dinheiro. Todas as coisas que faz hoje de comemoração, vocês podem notar, o que está por trás disso é dinheiro, é comércio. Todas as festas que tem, comércio, nada é de graça, nada é gratuito. A única coisa que é de graça a salvação em Cristo. Não paga nada. Mas, do contrário, paga caro. Se estiver seguindo após Satanás, paga caro. Resultado, perdição eterna. Então, eles dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos, os feitos com mãos de homens, não são. Então o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta um testemunho de um inimigo poderoso da Bíblia do apóstolo Paulo e da eficácia de seu trabalho. O trabalho evangelista do apóstolo Paulo encontrava resistência. E da mensagem que Paulo pregava, ele encontrava. E até hoje, muitos criticam, não aceitam. E muitas pessoas creram no Senhor Jesus. Bem até hoje isso. Uns creem, outros, além de rejeitarem, fica o coração mais duro ainda, mais rebelde ainda. Então, 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão, a profissão deles, do ganha-pão deles, caia em descrédito, que não só isso, e não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, vai ficar desacreditada a nossa profissão de fabricante de ourives, ex-ourives, que fabrica essas imagens, essas coisas, esses deuses, vai ficar desacreditado, vai ter um prejuízo grande. Ele fala assim, mas também de que o próprio templo, fala no versículo 27, da grande deusa Diana, seja estimado em nada. Não vai valer nada. Ele está dizendo aqui, tem muito tempo que tem um nome, outros nomes, que ele está falando, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Tudo a Ásia, falou o mundo, os países que veneram, que esse povo, idólatra, vai ser destruído, vai cair tudo por terra, o trabalho nosso fica tudo perdido. E acontece isso hoje, irmãos, vem acontecendo, que é tudo perdido, tudo em vão. Nós aceitamos Cristo, então nós não devemos viver uma vida vã. Devemos procurar evitar essas coisas que é pecado, que é idolatria, etc. Veneram, adoram. A ideia dele era que isso cairia em descrédito, em desprestígio, esse templo que está falando. Então aqui fala que, o explicador aqui, o templo jônico,
aramaico de Diana. Media, olha o tamanho desse templo, ó. 67 por 130 metros, com 127 colunas de mármores. Olha, valia caro. Tendo cada uma 19 metros de altura. As bases inferiores das 36 colunas do lado oeste eram esculpidas, modeladas com as mãos. Se a gente vê um desenho, vocês sabem, tem um desenho de tudo assim, bem esculpido, bem bonito, né? Então, modeladas, estão na montanha, etc. Né? Vamos ver o versículo. E a estátua da deusa exposta numa sala interna do templo. E tem hoje. Onde não tem nenhuma estátua, é as igrejas dos cristãos verdadeiros, onde os cristãos reúnem os templos, a igreja de Cristo. Não tem estátua, não tem nada. Nós adoramos o Deus vivo, Jesus Cristo, por fé. 28. E ouvindo encheram de ira, e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. As acusações de Demétrio tiveram o efeito desejado. Na realidade, a grande riqueza e a superioridade da cidade era ela, essa Diana, essa deusa. Era a grande riqueza da cidade, que todos adoravam. E chega o apóstolo Paulo, ponto aqui, teve coragem, que foi a sua maior parte devido ao grande templo de Diana, que se localizava nessa cidade. Então, o 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônio, companheiro de Paulo na viagem. Então eles formaram uma confusão em toda a cidade, unânime, reconhecendo a esses dois homens como companheiros de Paulo. Arrastaram para a sala teatrais, o local do teatro com construção circular, o oval, para o espetáculo público teatral. Pegaram os três e arrastaram para fazer um espetáculo. Mas hoje não faz isso. O que o apóstolo Paulo, quando o nome dele era Saulo, antes da conversão dele, o que ele fazia antes, ele fazia esse espetáculo também. Apóstolo Paulo, ele é como se fosse um lampião na época, no tempo passado e no tempo dele, onde tinha as pessoas cristãs louvando, seguindo o caminho. Eles entravam na casa, aprendiam, pegavam homens, mulheres, crianças, arrastavam, sem dó, sem compaixão, sem piedade. Mas depois da conversão dele, Deus encontrou tudo isso. Porque ele viu, isso que é uma conversão, ele viu que ele estava tão errado. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Paulo decidiu entrar no teatro, porque ele dirigia-se à multidão, falando. Os discípulos não deixaram ele. Alguns cristãos da igreja em Éfeso sabiam do perigo que estava, o risco de vida que esperava Paulo. Ele está correndo perigo. 31. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro, aconselharam Paulo. E também alguns dos principais da Ásia,
que eram os seus amigos, amigos de quem? Do apóstolo Paulo, pedindo para ele, rogando para ele, olha, não vai lá se apresentar no teatro, evita essa confusão, né? Então eram homens que representam prova da grande influência na pregação de Paulo na Ásia. Então eles rogaram para Paulo que não se apresentasse no teatro lá. Parece que enviaram mensagem a Paulo, mas não se apresentou, que não fosse levar as pessoas e apresentar aquelas pessoas. 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. Versículo 32. E os mais deles não sabiam por que causa tinha juntado. Ajuntamento. Quer dizer, foi juntado numa reunião, né? Uma reunião circular de pessoas, uma assembleia. Uns, pois, clamavam de uma maneira, uns falavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento ficava confuso, talvez não estava em acordo. E os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Mas eu falei, por que causa que eles estão aqui ajuntados? Tem que estar ciente. Tem que quando ficar confuso, você não sabe o assunto que está tratando. Por que nós viemos aqui? Por que nós vamos reunir? Muitas vezes as pessoas reúnem no lugar e fica confuso, não sabe do que se trata. Então todos devem estar cientes do que se trata, do que se está falando, do que está discutindo. Por que essa reunião? 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Então representa que não serviu para nada. Aquela reunião não serviu para nada. Não está claro que exatamente era esse Alexandre. Só que aquela reunião virou uma confusão. 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande era a Diana dos Efésios. Não desistiram. Teimosia, ainda falando, grande é a Diana dos Efésios. Levantando ela no alto. Então aqui explica que o motivo pelo qual seguiu com tumultos. Apesar de tudo isso, a história faz menção ao evangelho que Paulo pregou. Por causa do evangelismo, por causa de Paulo entrar lá no meio deles, naquele lugar, e por causa da pregação dele, aconteceu tudo isso. Tinha tanto efeito que os adoradores da deusa, da Diana, se reduziu em número cada vez mais, ia reduzindo. E hoje, para reduzir as pessoas da idolatria é difícil. Tem um grupo grande seguindo uma deusa. Em vez de seguir Deus, o Deus Criador do universo, o nosso Senhor Jesus Cristo, estão seguindo o Deus. Deuses. Então, enquanto que a igreja em Éfeso seguia florescendo, a igreja de Cristo. Então, o escrivão da cidade, 35, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então, que apresenta uma função de influência.
A ideia é que Efésio era orgulhosa, proprietário dessa deusa da qual nenhuma outra cidade do mundo podia, né, ter uma deusa daquele jeito, daquele tamanho, daquele imenso, daquela fama, que muitos adoradores então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão. Disse: homens Efésios, qual é o homem que não sabe, quer dizer, qual é o homem? Todos sabiam que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter. Ora, não podendo isto ser contraditório, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Então apela ao orgulho dessas pessoas, quanto à grandeza de Diana. Veja o orgulho. Enfraquecer ou diminuir era arriscado, estava acontecendo isso. Representa o bom conselho, embora vindo de um pagão. Porque estes homens que aqui trouxeste, nem são sacrilégios. Vamos ver como está escrita essa versão aqui. Está em 7. Porque estes homens que aqui trouxestes, nem são sacrilegos, nem blasfemos da vossa Deus. São sacrilegos. Nem blasfemo da vossa Deus. Sacrilégio, outros falam sacrilégio, sagrado, sagrado ou profano, refere-se a Gaio e Aristarco. Quer dizer que Paulo não tinha dirigido sua atenção a este ídolo, pelo contrário, ele foi contra este ídolo. Então, esse ídolo feito por mãos humanas, e o povo tanto adora, o povo segue muitos ídolos feitos. Às vezes nós tem alguns ídolos que às vezes estão pondo no lugar de Deus. Nós não estamos seguindo outro, mas tem aqui uma coisa, a gente mesmo pode se tornar um ídolo da gente mesmo. Então, era acusação comum, gentios contra judeus e cristãos judeus. Mas, se Demétrio 38 e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Então, reflete o sentido comum do funcionário público aqui. Eles lhe diziam que se Demétrio realmente tivesse algo contra Paulo, aqueles que estavam com ele também, então deveria apresentá-lo em tribunal aberto. E se alguma outra coisa demandais, versículo 39, averiguar-se-á em legítima assembleia, reunião. Se houver outra queixa contra Paulo, além do mencionado, a queixa é essa, mas se haver outra queixa, não quer dizer isso. Se há alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Então, se tiver mais alguma coisa, uma ação contra ele, então, é para ir para o tribunal. 40. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. Então aqui refere-se à perturbação
da paz. Quando Paulo chegou lá, ou quando o cristão, talvez, quando ele se converte, na região dele, na família, ele vai perturbar a paz dos outros. Aquela paz exterior, não é a paz interior que tem com Cristo. Então, na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, porque nós estamos seduzindo o povo. Até hoje nós somos acusados, estamos seduzindo, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. Então, a paz, que falando que é paz romana, sem nenhuma razão. Então, expõe que o funcionário municipal questiona como ir explicar esta ação. Então, como é que vai explicar esta ação? Ele está dizendo, as autoridades romanas, ao ter que prestar conta. 41. E tendo dito isto, despediu a assembleia, encerrou. Prevaleceu o senso comum. Imediatamente foram libertados Gaio e Aristarco. Está marcado aqui que é parado, quarta-feira, 27/10/2015. Então, e tendo dito isso, despediu a assembleia. Vamos embora. Amém? Amém. Na próxima, continuamos no capítulo 20. Deus permitir. Aqui nós vamos louvar a Deus. Ressurgiu é maior. Vou tocando tanto para você chegar aqui. 7:1.
Eu vou pedir para o irmão Paulo orar, irmãos. Se você tiver um pouquinho de tempo, depois para orar, eu desligo. Vou contar para você o que aconteceu comigo ontem. O irmão Daniel deve ter sabendo já. Porque o Ailtinho está lá na lotérica e viu, né, o que tinha acontecido. Sabe uma coisa? Bom. Então eu vou pedir ao irmão Paulo orar, depois você senta, vai ter um tempinho. Eu lembro de orar. Vai, o menino da Daniel e a minha família. Eu vou deixar o senhor. Você vai ficar sabendo, porque depois eu não falo. Senhor, mais uma vez, né, na sua casa aqui, na sua presença, né, agradecemos por tudo que foi feito, realizado, né, os hinos, a mensagem, cada um de nós aqui presente, agradecemos por o Senhor ter trazido, né, e os próximos cursos que nós estamos trazendo também. Agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, por tudo que tem feito por nós, pelo pastor, né, pela essa igreja. Tudo isso, né, pedimos, né, para a nossa família, especialmente lá pelos pais do Gabriel, o São Sebastião, da Rita, né, os filhos do Sônia. Que o Senhor possa estar trabalhando ali, né, da melhor forma, que seja feito conforme a tua vontade. Por isso pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.